Shalom, shalom, meus queridos, amados e amigos de Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo. Olha, eu não sei quanto a você que está me vendo agora, está me ouvindo, mas quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me convenço de que quase nada sei sobre mim mesmo, sobre as pessoas à minha volta e principalmente sobre Deus, que é grande, maravilhoso, poderoso, e sobre as coisas que nos cercam, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, quase nada sabemos. E eu gostaria de dizer o seguinte, lembrar você que hoje é 22 de abril de 2020, comemoramos 520 anos do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, né? Tem outras versões que falam que 3 meses antes teve o Vicente Pinzon aqui e outros também, mas a versão, né, oficial é 22 de abril por Pedro Álvares Cabral e Gaspar da Gama, que era um judeu que foi provavelmente o primeiro a pisar na praia do Brasil, antes denominada Ilha Vera Cruz, Ilha da Cruz Verdadeira. E no dia 22, ele lançou um espelho ali no chão para fazer o contato com os índios, porque ele era um poliglota que falava italiano perfeito, hebraico perfeito, português perfeito, espanhol, latim e outras línguas. E ele foi o primeiro a fazer contato com os nativos. Estima-se que no Brasil havia de 3 a 6 milhões de nações étnicas aqui, de índios, né? Os tupiniquins estavam lá, os índios ali. Então, no dia 26, eles levantaram uma cruz e foi rezada a primeira missa ali, com os índios e com os portugueses. E daí eles partiram para a Índia. Então foi oficializado ali em Porto Seguro a primeira missa em solo brasileiro, dia 26 de abril. E abril, gente, nós estamos comemorando a Páscoa, né? No dia 12 de abril aqui no Brasil a gente comemorou o domingo de Páscoa, lembram? E Páscoa é o quê? É a saída, é o êxodo das famílias do Egito em direção ao Monte Sinai, em grego, em hebraico é o Monte Horebe, onde Deus falaria com Moisés e entregaria para ele a Torá, os 10 mandamentos. E foram 7 semanas. Ou seja, do dia da Páscoa até o Pentecostes são 7 semanas, 49 dias, 50 dias para te falar exatamente. E hoje são 22 de abril. Números e datas são muito importantes, gente. Então, eu quero bater nessa tecla, porque nós vamos falar um pouco mais, vamos compartilhar daquilo que estamos aprendendo. E no calendário judaico, hoje, dia 22 de abril, seria hoje, dia 28, no final da tarde, que começa, né? E desses, seria a segunda semana, 14 de Homer, que é onde os judeus contam até o 49, até o 50, até o Pentecoste, a trajetória do povo que saiu do êxodo do Egito até o Monte Sinai. O Monte Sinai, gente, lembra aquele monte que o anjo acordou Elias para comer o bolo que estava lá sobre a pedra quentinha, uma jarra de água? Ele comeu uma vez, dormiu mais, comeu segunda vez, quando ele estava fugindo de Jezabel e tinha matado os 850 profetas de Baal. Foi naquele lugar ali, naquele retiro ali, naquela caverna ali, no Monte Sinai. É o mesmo monte aonde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e a Torá. O Monte Sinai ali no Egito. Então Moisés, com todos aqueles 3 milhões de pessoas, aproximadamente, saíram do Egito, aquelas famílias, e vieram em direção ao Monte Sinai, o Monte Horebe, em hebraico, o mesmo monte.
E ali está a caverna onde Elias ouviu a voz de Deus. Não foi no terremoto, não foi no vento forte, não foi no fogo, foi no sussurro. Por isso eu bato nessa tecla. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não precisamos fazer shows pirotécnicos, enfeitar, gritar, ofender pessoas. Não, gente. Deus fala ao nosso coração numa voz de um sussurro, com muita autoridade. E Deus quer falar com você. Eu quero profetizar hoje. Eu quero te encorajar hoje a buscar mais o Senhor, a buscar a presença de Adonai, o conhecimento de Adonai. E eu gostaria primeiro de colocar o hino aqui antes de chegarmos na palavra, eu queria, celebrando, né, o descobrimento do Brasil, eu gostaria de colocar aqui o hino da independência do Brasil. Tá aqui, ó. É muito lindo, gente. Nós temos que ser patriotas que nem nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós precisamos ser patriotas, amar a nossa nação, o nosso Brasil, que é um presente de Deus. É a nação mais rica do planeta Terra, com um povo maravilhoso, valoroso. O nosso povo é o nosso melhor patrimônio, é o nosso maior patrimônio, que veio ser composto por judeus, por italianos, japoneses, alemães, todo tipo de nação, árabes, libaneses. Então, assim, o povo brasileiro é algo especial, gente. E Deus quer levar-nos de volta às nações de origem com o evangelho da salvação e da paz. Então, eu gostaria de voltar aqui na palavra e um versículo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, está em Oséias, no livro de Oséias, na Bíblia, no capítulo 4, no versículo 6. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo, gente. Olha aqui o que estava se passando em Israel e se passa com o Brasil. E por isso Deus levantou um presidente que abomina a corrupção, que não é corrupto. Porque Israel também estava corrompido. E olha o que Deus diz aqui na sua palavra no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É muito importante, gente, o conhecimento. Por isso os governos ditatoriais e comunistas, eles não querem que as pessoas aprendam. Eles não querem investir em educação. Eu quero dizer uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração agora, uma revelação que veio aqui agora no meu coração, que eu já morei em 15 países, estudando, trabalhando, fazendo missões, projetos sociais, e eu percebi que o Brasil é o país da vez. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, e com a ajuda de Deus e com o governo Jair Messias Bolsonaro e seus ministros, nós vamos chegar lá. Para se ter uma grande nação, gente, nós precisamos de 5 coisas, né? Como 5 ministérios, né? O apostólico, o profético, o evangelista, o pastoral e o de mestre, de ensino. Mas nós precisamos também de 5 coisas para sermos uma grande nação. Eu vou nomeá-las agora. A primeira delas é fonte de energia. Nosso país, gente, é o país continental, gigante, que tem a maior malha de rios do mundo. E o maior rio do mundo, que é o Amazonas, já passou o Nilo, já foi provado, que nasceu lá no Peru e atravessou o Brasil, né? É o rio Amazonas. Hidrelétricas, fonte limpa de energia, né? As transmissões agora estão nas mãos dos chineses. Toma cuidado aí, Jair Bolsonaro, freia eles. Eles podem trabalhar para nós, podem comprar do Brasil, mas comprar o Brasil não. Então, gente, hidrelétricas são a fonte de energia limpa. A eólica
é uma das que está abençoando muito o Nordeste ultimamente. Limpa também. A Solar, outra, abundante no Brasil, porque o Brasil tem sol 365 anos, 65 dias do ano, desculpa, né? Então nós temos fontes de energias limpas. Tem a fóssil, que é o petróleo, que foi profetizado por Dom Bosco em 1883, que o anjo mostrou para ele, né? Nós falamos ontem foi o aniversário de Brasília, 60 anos, que Dom Bosco profetizou em 1883, quando ele recebeu o sonho, visão do anjo, que falou para ele que a capital de uma grande nação, que é a terra prometida, que é o Israel de Deus. Gente, quando eu falo em Israel, daqui para frente, você também creia que eu estou falando que é uma coisa só. O Israel de Deus somos aqueles que fomos enxertados pela videira verdadeira, em Cristo Jesus, na bênção de Abraão pela fé. Então nós somos o Israel de Deus, tá bom? Então, a terra prometida é aqui, segundo o anjo, e o que Dom Bosco profetizou. Porque o Israel de Deus está aqui, somos nós, né? Que cremos em Yeshua, que nascemos de novo em Cristo Jesus e vamos fazer do Brasil uma grande nação. Então, para se ter uma grande nação, precisa de fontes de energia. Nós temos as maiores e as mais limpas do mundo. Tem a fóssil, tem o urânio, tem muitas outras fontes de energia, mas vamos mencionar só essas 5 aqui. Outra coisa que a gente precisa para se ter uma grande nação são minerais, fontes de minério. Minério de ferro de maior teor do mundo é aqui de Minas Gerais, do Brasil e também lá em Crixás, lá no Amazonas e no Nordeste. Temos também, além do minério de ferro, temos muito ouro, temos muito diamantes para ser descoberto. Deus me deu um direito minerário para a gente explorar, dentro de pouco tempo vamos explorar. O tempo de Deus para investir em missões. Então eu quero dizer o seguinte: temos esmeralda, temos todo tipo de pedras preciosas que você pode imaginar em abundância, temos todos os minerais da tabela periódica, temos em abundância o grafeno, temos em abundância o nióbio, 98% do nióbio do mundo para fazer ligas, para fazer carros, espaçonaves, satélites, tudo é aqui de Minas Gerais, em Araxá, Catalão, Goiás e no norte do Brasil nem foi explorado ainda. Terras raras, que mais que a gente não falou? Manganês para fazer pilha, lítio para fazer pilha, carros elétricos. Não, nós temos tudo, gente, tudo em abundância, em grande quantidade. Urânio, uma das maiores reservas de urânio do mundo é a nossa. Então nós temos tudo para ser uma grande nação, pelas fontes energéticas, pelos minérios e outra coisa, um solo fértil, que tem manganês nele, tem magnésio nele, tem manganês, que não basta só os minerais não, e o sol, a vitamina do sol não, tem que ter manganês, magnésio, um solo virgem. O solo da Europa já está há mais de 3.000 anos explorado lá, já não tem os sais minerais e as vitaminas, principalmente do sol. Por isso eles precisam, gente, acordem brasileiros, as nossas commodities, que são matérias-primas essenciais, que são grãos, que são minerais, que são produtos fármacos, né, petroquímico, petróleo e tudo mais, as nossas commodities têm que ser valorizadas, né? Vamos lá, o ministro, qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Não sei se é Alberto. Vamos lá, servo de Deus, aí ministro aí, valoriza o nosso produto lá fora, porque o preço dado pelas commodities, né, pela matéria-prima essencial, negociada nas bolsas, é de acordo com a oferta e a demanda. Então, segura um pouco aí na época da colheita, os grãos aí, ô gente, começa a reter um pouco aí para o preço chegar onde vocês querem. Tem fazendeiro fazendo isso aí, fica esperto, né? Porque lá fora eles abaixam o preço e compram quase que a preço de custo da gente. A gente trabalhando aqui de graça para eles. Aqui, ó, para vocês. Chega de exploração.
Então, nós falamos aqui 3 coisas para se ter uma grande nação: fontes energéticas, fonte mineral, em abundância no Brasil, e alimentos. Produzimos de tudo, somos já o celeiro do mundo. Amém? A outra coisa que falta é educação. Falta investir em educação. Sem conhecimento, nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, o povo perece. Precisamos investir pesado em educação, saúde, segurança, qualidade de vida, saneamento básico, alimentação, né? Tudo para o brasileiro, né, prosperar. As coisas básicas. Né? Nós temos condições disso, gente. É só fechar, acabar, erradicar a corrupção. Porque ali nós vimos ali a corrupção de Israel, nós podemos aprender com Israel, falando, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E por isso, né, e a idolatria e tal. Gente, outra coisa que falta, que é a mais importante, deixa eu parar isso aqui. Peraí. Cadê o trem? Aí. Oh, meu Deus. Pronto, desculpa aí, gente. A outra coisa mais importante é ter Deus no coração, é ter temor de Deus, é ter conhecimento de Adonai, Tsevaot, Elohim, Yeshua, é ter conhecimento de Deus, sabe? É se humilhar na presença de Deus e não de frente para um ídolo, não de frente para um homem, pedindo suborno, barganhando coisas. Não. Se dobre somente diante de Deus para orar, para se humilhar, para arrepender de seus pecados, para buscar ao Senhor. E Deus vai fazer milagres na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na nação brasileira. Então nós podemos, com essas 5 coisas, ser uma grande nação. Nós já temos praticamente todas elas, né? Aqui temos as fontes energéticas, temos os minerais, temos o alimento, temos a educação fraca, mas vai melhorar com a ajuda aí do Abraham Weintraub, Abraham Weintraub, né, o ministro aí, a Damares também está ajudando. E temos também, né, o temor de Deus, pouquinho, mas vai aumentar. Está aumentando. Então, gente, pegando um gancho aqui, nessa saída do povo na Páscoa, do Egito, da escravidão do Egito, do êxodo do Egito, como famílias e virando uma nação, num processo aí de 7 semanas até o Monte Sinai, onde Deus falaria com Moisés e aqueles 70 ficariam ali embaixo, e ele lá receberia as 2 tábuas dos 10 mandamentos da parte de Deus. E ali também estava a caverna onde Elias se escondeu e ouviu a voz de Deus. Então Deus quer falar conosco. Esse dia muito especial é o dia do descobrimento do Brasil, né, oficial. Não importa se vieram outros judeus aqui antes, acredita-se que sim, mas uma das primeiras pessoas que sabemos que fez um contato com os índios para Pedro Álvares Cabral foi, né, o Gaspar da Gama. E eu quero falar um pouco mais disso aqui e compartilhar com vocês sobre o que está em Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, vai falar que Deus entrega as tábuas de pedra para Moisés e os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, em grego, e Horeb em hebraico. Hoje, gente, preste atenção. Hoje, né, dia 22 de abril, no final da tarde, começa o dia 28 de Nissan, que são 14 dias do Homer, da jornada do êxodo do Egito em direção ao Monte Sinai. Foram 7 semanas de peregrinação pelo deserto até o Monte Sinai, onde também fica a caverna, que a gente já falou, do Elias. Isso você pode ver em 1 Reis, capítulo 19, versos 8 e 9. A contagem de 49 dias do Homer é aquela medida, gente, de cevada, que era, olha que coincidência, está me passando a mente aqui. Aquela medida de Homer, usada na época de Moisés, era uma medida de cevada, né, de 2,2 litros. Olha aí, 2,2, hoje é 22 de abril,
Tá vendo, gente? Como é que as coisas vêm se encaixando? Não é coincidência, não. É Jesuscidência, Deus falando contigo. Então, no dia de Pentecoste, foi 50 dias após a Páscoa, a saída. Exatamente 50 dias, o dia de Pentecoste. E Jesus subiu aos céus no 40 dias depois da Páscoa. 40 dias ele ficou com os seus discípulos, caminhando, comendo com eles e andando com eles, né? 40 dias, Noé ficou preso dentro da arca, né? 40 dias, muitos 40 dias aí. Então, as datas e os números são muito importantes, gente. E os judeus, eles celebram eu não sei se sei pronunciar corretamente, o Shavuot, que é os 50 dias lá depois do Êxodo, que é quando Moisés recebeu a Torá da parte de Deus. Nós vimos aqui, gente, deixa eu ver numa outra versão aqui da palavra, aqui ó, presta atenção, desculpa aí, o povo, olha aqui, tá vendo aqui, ó, o povo, aqui ó, deixa eu, isso, fica aí. Aqui está falando assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tá dando para ver, gente? Por ter rejeitado o conhecimento. Eu também o rejeitarei como meu Cohen, como meu sacerdote. Por você se ter esquecido da Torá de seu Deus. Está vendo quanto que é importante a gente buscar o conhecimento de Deus, buscar a palavra de Deus? Teve alguém que falou assim, uma moça, né, querendo namorar um rapaz, uma moça cristã da igreja querendo namorar um rapaz que era ateu e que praticava tudo que é tipo de imoralidade. Aí ela chegou para Deus e falou assim, Deus, me revela a tua vontade, eu posso namorar com ele, casar com ele? E ela ouviu a voz de Deus falando assim, leia a Bíblia. Eu até imagino, leia a Bíblia. Porque o que já está escrito, gente, na Bíblia é a vontade do Senhor, é a palavra de Deus, é imutável. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E aquele que tirar uma vírgula da palavra de Deus, fiquei sabendo que agora em Belo Horizonte a Sociedade Bíblica do Brasil publicou uma Bíblia aí tirando um monte de coisas. Misericórdia. Gente, não faça isso não, vão trair maldição para nós. Não mexam, né, aqueles que são da agenda LGBT, tirando as palavras lá como pecado, homossexualismo, imoralidade. Pelo amor de Deus, gente. Não entrarão no reino dos céus os que praticam feitiçaria, rebeldia, imoralidade. É o que diz em Apocalipse, a palavra de Deus está cheia, está claro isso. Por que vocês acham que Sodoma e Gomorra foram destruídos? O pessoal que está aí na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, por que você acha que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, onde está lá o Mar Morto até hoje, comprovado biblicamente? Por causa da imoralidade. Por causa da prostituição, por causa da fornicação, por causa dessas práticas sexuais contrárias, né, à natureza humana, macho e fêmea, né, contrários aos princípios e valores de Deus. Né? Aqueles que se entregam aos prazeres da carne, gente, são fracos. Desculpe te falar isso, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora. O Senhor te ama tanto que ele não cansa de te falar com você. Pare de pecar, pare de se prostituir, pare. Aqueles que estão no lesbianismo, aquelas que estão no lesbianismo, na prostituição, no homossexualismo, pare. Você está se autodestruindo, não vai em lugar nenhum, porque Deus nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, a escolha, para escolhermos o certo que está na palavra dele, fazermos as coisas certas. Agora, se você se deixa levar pelos prazeres da carne, por aquilo que você gosta, por aquilo que é gostoso, que você ama, aquilo que te faz bem, você está agindo que nem desculpa falar, mas que nem um pet.
que nem um cachorrinho, que não pode ver uma cadela no cio que quer trepar. Aí anda uma cadela na rua e vem aqui tanto de cachorrinho de rua atrás dela. Tudo pela emoção. Você não é um cachorrinho. Você não é um pet. Você não é um animal. Você não é. Você é um ser, uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, que precisa se converter, se arrepender do seu pecado, voltar à raiz, às origens da sua identidade, que está em Deus. O propósito de Deus para a sua vida só vai ser revelado quando você estiver lavado pelo sangue de Jesus, em comunhão com Deus, e buscando a face de Deus, é que você vai entender por que você está aqui neste mundo, para quê e para onde você vai. Sem isso, você vai ficar só se estrepando, como alguém que entra numa moita de espinheiros, só vai se arranhar e sofrer e chorar e decepcionar. Mas se você estiver em Deus, pode vir as lutas, pode vir as tribulações, pode vir tudo, mas um com Deus vence, porque Deus é maioria. Deus é maioria. Ele é tudo na minha vida e pode ser na sua, que está me ouvindo agora, que ainda não se converteu ao Senhor, não está levando Deus a sério, conhece a verdade, mas não pratica. Comece a praticar o que você já sabe. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para o Senhor. Hoje nós comemoramos 520 anos do descobrimento do Brasil. Quem sabe você não descubra uma nova vida em Cristo Jesus? Quem sabe você não descubra o amor que fez com que Deus deixasse a sua glória como o sol e veio aqui nesse